Acho que a coisa que eu mais sofri foi pra achar a forma ideal de estudar. Assim, todo meu ensino médio e meu primeiro ano de cursinho eu passei estudando errado. Ou seja, meu ano praticamente eu me esforçava muito, só que a minha aprendizagem, ou seja, minha evolução nas matérias de conhecimento em si, ela não era proporcional à quantidade de horas, por exemplo, que eu estudava. Sabe quando você estuda muito e sente que não aprendeu muita coisa? Ou que você estuda muito e sente que, sabe, tipo, aquilo ali não rendeu muito? Pronto, talvez teu problema esteja em como tu tá estudando, ou seja, no método que tu tá utilizando. Os métodos nada mais são do que técnicas utilizadas para poder facilitar os teus estudos. Então, eles facilitam desde otimizar o tempo, aumentar a tua produtividade, aumentar a retenção do conteúdo. E nesses anos de ensino médio, também nos meus anos de cursinho, eu vi muita coisa sobre métodos de estudo. Inclusive, já testei vários, porque eu batalhei ali, né, pra tipo achar o método que eu mais aprendia. E testei vários, tenho pontos negativos de uns, pontos positivos de outros, e vim contar tudo pra vocês. Então, bora lá falar logo. Ó, e antes de falar, quero te dar 2 avisos. O primeiro aviso, todos os dias aqui no meu canal tá saindo vídeo em collab com os meus amigos Lucas, Fabi, Mariana e Poliana. Então, eu vou deixar o link do vídeo deles aqui na descrição pra tu ir lá ver. Outro aviso é que se tu quer mais vídeos com esse tema, deixa o like aí que me ajuda muito a levar esse vídeo pra mais pessoas. E se inscreve que a gente tá quase em 70 mil inscritos. Então, antes de tudo, eu quero falar que um método não necessariamente você tem que usar só aquele. Inclusive, no fim do vídeo eu vou falar qual método que eu uso atualmente e é o que eu acho melhor, né, pra eu aprender, ou seja, na minha experiência. E vocês vão perceber que ele, na verdade, é uma junção de métodos. Porque depois desse tempo, assim, testando, eu percebi que tem métodos que eles ajudam para um objetivo específico no vestibular. O vestibular, quando chegar lá na hora do Enem, por exemplo, vão ter 180 questões pra tu fazer. Então é meio que tipo estranho tu passar o ano inteiro só fazendo o resumo, por exemplo. Porque beleza, no resumo tu vai aprender a matéria, tu vai sintetizar a matéria, tudo certo. Mas concorda comigo que tu vai estar treinando a tua escrita? Ou seja, a coisa que tu vai passar o dia inteiro fazendo é estudando e escrevendo. Sendo que no Enem tu precisa fazer o quê? Mostrar o teu conhecimento por meio de questões. Então, para o Enem, por exemplo, hoje eu percebo que as questões, elas são aquilo que valem mais o seu investimento. Não tô falando pra tipo assim, tu passar o dia inteiro fazendo questões. Não. Mas para elas serem o teu foco durante os teus estudos, porque é o que tu vai precisar fazer lá no dia do teu vestibular. Agora, mais ou menos que a gente já entendeu um pouco sobre essa realidade aí dos métodos e tal, vou falar todos os métodos que eu já testei e no final eu vou falar o que eu uso atualmente. O primeiro método que eu vou trazer aqui, eu acho que também é o mais famoso, são os famosos resumos. Eu não sou aquela pessoa totalmente contra os resumos, eu já vi muita gente criticando, mas o resumo eu enxergo ele mais como uma ferramenta de estudo e não como um método de estudo em si. Porque sim, eu já passei por só fazer resumo e não deu certo. Só fazer resumo meio que deixava as coisas muito mecânicas na minha cabeça, eu conseguia pegar a informação e aí, mas era algo muito, sabe, fraco. Um ponto negativo do resumo é você perder muito tempo com ele. Porque pensa comigo, tu vê a aula, tá, beleza, tu estudou a teoria. Quando tu já viu a teoria de um assunto, o ideal é que o quê? Tu vá para os exercícios, para poder aplicar aquela teoria, para poder raciocinar em cima das coisas que tu aprendeu e assim ter um aprendizado mais ativo depois de um estudo passivo, que seriam as aulas. Mas aí vamos supor que tu vê uma aula, 30 minutos. Aí tu passa mais 1 hora fazendo um resumo, que é pegando as coisas daquela aula. Pode ser até que tu aprenda, mas será que esse tempo inteiro que tu vai gastar vai valer o quanto que tu vai aprender daquela matéria? E outra coisa é que quando você faz o resumo da forma errada, ele não adianta de nada. Vou dar um exemplo de um resumo que não vale a pena e um resumo que vale a pena. Um resumo que não vale a pena. Tô lá vendo a aula e copiando as coisas que o professor tá falando exatamente com as mesmas palavras. Isso é um estudo totalmente passivo e não vale nada a pena, porque tu não vai reter aquelas informações a longo prazo. Outra coisa que não vale a pena, eu já fiz muito isso, eu errei muito porque eu não aprendia nada. Pegava a apostila do colégio, a apostila do cursinho e simplesmente transcrevia. Escrevia da mesma forma no caderno pensando que estava fazendo um resumo. Mas na verdade, gente, resumo, a palavra resumo já é algo muito autoexplicativo. É para você pegar a informação que você tá ali recebendo, raciocinar e resumir a matéria. Ou seja, você vai mudar as palavras, você vai mudar como você vai escrever, você vai raciocinar em cima daquilo. Aí sim é um resumo que vale a pena, quando você pega 20 páginas de livro e transforma em 2 folhas de um caderno. Aí sim tá valendo o teu tempo. E eu sou muito contra o resumo ser o teu estudo. Eu não concordo, mas eu gosto de fazer resumo para poder organizar as matérias na minha mente, para poder sintetizar as informações, sabe? Para meio que ter tudo ali organizado, principalmente em matérias que tem muita coisa para decorar. Um ponto positivo do resumo é que ele pode se tornar um material de revisão. Então assim, se tu gosta de revisar, de reler tuas anotações, é bom fazer um
resumo, porque ali tu vai ter. Quando chegar lá 2, 3 meses depois, tu não vai precisar rever aquela aula, ler a tua apostila. Tu simplesmente pode pegar o teu resumo e reler. E para as pessoas que não gostam muito de fazer resumo, tem como você pegar os resumos de outras pessoas na internet, porque olhando por esse lado é como se funcionasse da mesma forma. Mas assim, você fazer o seu próprio resumo é o ideal. E uma diferença muito grande entre resumo e anotação de aula. A anotação de aula é enquanto o professor tá ali falando, tu tá anotando de qualquer jeito. Eu enxergo a anotação de aula como uma ferramenta ideal para tu manter o foco na aula. Ou seja, se tu não prestar atenção na aula, tu não vai ouvir as coisas que o teu professor tá falando. Logo, tu não vai conseguir anotar as coisas no teu caderno. Eu gosto muito de fazer anotação de aula para, tipo, não perder tempo e ter mais foco na aula, realmente. Mas o resumo hoje eu faço em casos assim, extremamente restritos. Eu faço, tipo, 2, 3 vezes no ano. As coisas que eu mais faço são anotações de aula. Ó, eu tô aqui com um resumo, que esse resumo ele valeu muito a pena. Eu peguei uma matéria de dinâmica, que era uma matéria que assim, eu sempre tive dificuldade, e ela tinha muitas páginas no livro. Aí eu peguei, ó, resumi somente, coloquei as fórmulas, e esse aqui é um resumo que eu acho que eu reli ele umas 50 vezes durante o ano. Aqui sim valeu a pena, foi um tempo que eu gastei e, nossa, me deu um retorno. Mas tipo, vamos supor que tu faça um resumo e tu vê que tu não aprende tanto, tu não relê aquele resumo, tu não revisa aquele resumo, talvez não valha tanto a pena, então é bom procurar outros métodos. O próximo método que eu trouxe aqui, ele é um método de autoexplicação. Ele na verdade é um método bem independente, não é como se fosse um resumo que tipo assim, tem gente que, nossa, só faz resumo. Esse método da autoexplicação, algumas pessoas também chamam de Active Recall. Eu já vi algumas pessoas falando desse método dessa forma, que é basicamente tu pegar aquele conteúdo e se explicar. Ou seja, tu se auto-explicar sobre a matéria. Isso é muito bom, porque é como se tu estivesse dando uma aula sobre aquele assunto. E lembra, eu já postei um vídeo aqui sobre dicas de estudo. E técnicas de estudo ativo são bem melhores que técnicas de estudo passivo. Tu pegando a matéria, tu ensinando para uma pessoa, tu raciocinando sobre ela, vai fazer com que a informação ela fique no teu cérebro por muito mais tempo e seja algo muito mais enraizado mesmo. E como é que tu pode fazer essa autoexplicação? Vamos supor, anotação de aula. Tu viu tua aula lá, beleza, fez a tua anotação. Dá uma olhada nos tópicos da tua anotação. Vamos supor, tem lá 4 tópicos na anotação de tipo de planta. Tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tu se explicar assim, sem consultar, sem olhar livro. Tu se explicar cada tópico desses, porque isso vai fazer com que teu cérebro ele force, sabe? Buscar memórias, buscar informações. E essa forçada que tu vai dar, ela vai ajudar muito aquela informação a ficar mais retida. Porque se tu tá buscando aquela informação, teu cérebro vai entender que aquilo ali realmente é algo relevante, algo que precisa ser lembrado. E a autoexplicação tanto tu pode fazer olhando para tua anotação. Na própria aula também tu pode fazer esse método. Professores que escrevem em quadro, tu não precisa anotar aquele quadro, tu pode olhar pro quadro, ver os tópicos assim e falar, ah, isso aqui tal coisa, tal coisa, tal coisa. E para revisar também eu gosto muito de usar esse método. Eu pego meu resumo, minha anotação, vou pro espelho e fico simplesmente me ensinando a matéria. Então o método da autoexplicação, eu acho ele extremamente eficiente. Inclusive para gravar áudios no teu WhatsApp, se autoexplicando a matéria e depois ouvir para revisar ela, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E agora, mais querido do momento, eu acho que é o estudo por questões. Eu já falei do estudo por resumo, do estudo por autoexplicação e agora do estudo por questões. Geralmente as questões elas costumam ser a última parte do nosso estudo, tipo assim, a gente vê a aula, lê a apostila e aí depois a gente vai para as questões, como uma fase mais final, para conferir se a gente realmente aprendeu. Mas as questões, elas assim são muito limitadas, você limita elas, porque ali tá o que tu precisa saber, principalmente para quem faz vestibular, é nas questões que a gente encontra os tópicos que a gente realmente precisa aprender. Por exemplo, aqui tá a matéria inteira e aí tu faz as questões e vai reduzir ela para isso aqui, porque é o que tu precisa saber, é o que é importante. O que cair a mais é adicional. E uma coisa muito boa das questões é que tu fazendo elas, tu consegue transformar o teu estudo em algo totalmente ativo. Nas questões vai ter uma pergunta e aí vão ter 5 alternativas. Para tu conseguir responder certo ou errado, tu vai ter que raciocinar. E raciocinando sobre a matéria, tu vai conseguir aprender bem mais e fixar bem mais elas na tua mente a longo prazo. Mas o que a gente precisa entender é que existem fases do estudo. E, por exemplo, tu não pode estudar somente por questões, como tu não pode ou não é aconselhável tu estudar somente por resumos. Tem que ter uma mescla boa, sabe? Mas se tu vai vestibulando, é muito necessário tu ter um foco em questões. Nem que seja por um simulado toda semana, sabe? Porque é ali realmente que tu vai pegar aquele conhecimento, raciocinar e colocar em prática. Outra coisa que as questões elas ajudam muito é porque elas te mostram exatamente onde está a tua dificuldade. No resumo, na autoexplicação, até na videoaula é muito fácil
passar despercebido algo que tu não sabe, algo que tu não aprendeu bem. E é justamente aquilo que eu falei no começo. Sabe aquela situação que tu viu um assunto agora, beleza, vi uma aula, fiz um resumo, aprendi, e aí no outro dia tu já esqueceu totalmente tudo? Nas questões tu consegue ver claramente isso, porque concorda comigo que tu vai errar uma questão se tu realmente não sabe do que ela tá falando? Então nada melhor que as próprias questões para diagnosticarem o que tu tem dificuldade e o que tu tem facilidade. Uma dica muito boa das questões é que através de simulados, através de listas com assuntos aleatórios, tu pode identificar teus maiores erros. E inclusive as questões, elas são uma das formas mais otimizadas, assim, melhores de revisão. Isso mesmo, revisar o conteúdo. Tu vê o assunto hoje, viu a videoaula, fez alguns exercícios só para fixar, um mês depois pegar uma lista desse mesmo assunto é uma revisão sensacional, porque na revisão tu realmente tá ali raciocinando sobre a matéria. E outra coisa, não limita as questões ao ponto de só considerar elas como algo de fiz a questão, errei e acertei. Não, a melhor parte da questão, a parte que mais vai te ensinar, vai ser tu ver a resolução dela. É o que mais vai te ensinar no estudo. Porque, se tu erra uma coisa, o teu cérebro já vai meio que acender um alerta ali. Já vai dizer, errou aqui. É um sentimento negativo. Então deixa marcado no nosso cérebro. As coisas que a gente erra costumam ser mais lembradas do que as que a gente acerta. Então, por exemplo, errou uma questão, vê a resolução, corre atrás. E agora sobre o meu método, nada mais é do que a junção dos três. Ou seja, quando eu vejo aula, eu faço uma anotação. Quando depois de fazer a anotação, eu vou direto para as questões. Eu já vou para as questões. E meu foco, acho que 80% do meu tempo de estudo é fazendo questões. Isso me ajuda muito no Enem, que é um vestibular totalmente extenso e que eu preciso estar treinado com relação a fazer questões em menos tempo. E é fazendo questões que eu vou ganhando agilidade, é fazendo questões que eu vou revisando, é fazendo questões que eu vou tornando o meu estudo ativo e retendo aquelas informações. Meu filho, as questões, elas são a salvação do seu estudo, de verdade. E hoje eu, por exemplo, faço resumo quando preciso fixar alguma matéria, mas eles não são minha prioridade. Eu auto-explico a matéria. Sempre que eu vejo uma aula, eu falo, o que é que eu vi nessa aula? O que é que teve nessa aula? E eu vou meio que retomando as minhas informações, assim, as informações que eu vi durante a aula, sem consultar nada, porque é aí que tá a mágica. E meu foco são em questões. Eu faço questões pra ver onde eu tô mal, onde eu tô bem. Faço questões pra revisar. Faço questões pra, tipo assim, não peguei bem esse tópico aqui. E é basicamente isso, gente. Se tu conhecer algum outro método, se tu já tiver usado algum outro método, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Outra coisa, como eu sei que nem todo mundo vai ver o vídeo até o final, se tu viu o vídeo aqui, tu vai comentar método incrível. Comenta método incrível aí, que eu vou adorar conversar contigo nos comentários, porque eu sei que tu é uma pessoa que viu o vídeo até o final. Pessoa incrível, velho, que nem todo mundo vai chegar até aqui não. Mas é isso, até o próximo vídeo e não esquece de deixar o like e se inscrever.